Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. E hoje eu quero compartilhar com você um texto bíblico que está em Provérbios capítulo 30, do verso 24 ao 28. Vamos aprender com 4 pequenos seres, 4 pequenos animais, mas que nos ensinam uma lição preciosa para as nossas vidas, valiosa para a nossa vida. O versículo 24 diz assim: há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos, povo não poderoso, contudo fazem sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham sempre em bandos. A lagartixa, que se apanha com as mãos, contudo está presente nos palácios dos reis. 4 pequenos seres que nos ensinam uma lição tão valiosa. A primeira delas, a formiga. Quando o texto fala que as formigas são um povo sem força, não é no sentido literário da força, está se referindo à visão humana. Quando nós olhamos para uma formiga, nós achamos que ela não tem força alguma, pois a gente pode acabar a vida de uma formiga com uma unha. A gente pode acabar com a vida de uma formiga. Em termos de tamanho, por isso nós achamos que eles são sem força. É nisso que o texto se refere. Todavia, podemos tirar grandes lições disso, dessas formigas. Que alguém pode até olhar para você ou para mim e achar que nós não temos força, que nós não temos condições para nada, que nós não vamos conseguir. Porém, a formiga nos ensina que nós temos um grande potencial de superação. Pois a formiga bem pequenininha, ela pode erguer, ela é capaz de erguer, de carregar dezenas de vezes o seu próprio peso. Ela é capaz de carregar, de erguer, de levantar dezenas de vezes o seu próprio peso. E o que nós aprendemos com isso? Aprendemos com isso que nós precisamos nos erguer. Use as críticas a seu favor. Mostre a quem te considera fracassado, perdedor, a sua capacidade de superar. Levante-se depois das derrotas e siga em frente, assim como as formigas. Mas a melhor lição da formiga é que se eu tenho pouca força, ou seja, pouco talento, pouca capacidade, eu vou vencer pelo esforço. Se ela não tem tanta força, ela vai 10 vezes no local onde ela vai pegar a comida. Ela vai 100 vezes, se for necessário, mas ela vai. Esforço aqui é relacionado com planejamento. Antecipe-se à crise. Aproveite as oportunidades. Aprenda com a formiga. Planeje-se. Prepare-se. Antecipe-se. Antecipe-se às situações. Se organize. Se organize. Você quer mais uma lição que nós aprendemos com as formigas? Em Provérbios 6:6, as formigas nos ensinam que elas não têm preguiça. Não tenha preguiça. Não tenha preguiça de estudar. Não tenha preguiça de ler. Não tenha preguiça de realizar. Não tenha preguiça de buscar a Deus. Não tenha preguiça. O texto diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe o seu caminho e ser sábio. Observe quantas vezes a formiga vai até a comida para levar até a sua casa, para que no verão ela tenha suprimentos. Aprenda com a formiga a planejar. Aprenda com a formiga a guardar. Aprenda com a formiga a ter uma reserva. Você pode até vencer sem planejamento,
mas você vai gastar mais tempo, recursos e energia. E as chances de desistir serão muito maiores. Porém, se você não empregar esforço, você não vai conseguir. Se esforce. O próprio Deus disse a Josué: esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor te diz hoje: observa a formiga e esforça-te, planeja, organiza. Aleluia. O segundo animalzinho desse texto, que nós temos muito a aprender, que tem muito a nos ensinar, são os coelhos. O texto diz que os coelhos é um povo não poderoso, porém constrói suas casas na rocha. O que é ser um povo não poderoso? É ser um povo sem muitos recursos, sem muitas alternativas, sem opções. Enfim, que lições podemos aprender com isso? Primeiro, se não tenho muitos recursos, tenho que aprender a fazer com menos, ou seja, ser mais eficiente, evitar a todo custo desperdícios. Então, se eu não tenho muito recurso, eu preciso usar a criatividade, aprender com menos e fazer o mais. Segundo, se eu não tenho muitas alternativas, tenho que ser criativo, descobrir novas formas de gerar a energia que necessito para me manter na disputa, para seguir em frente. E qual é a principal lição do coelho? É saber onde achar refúgio quando mais precisa. É um povo, como o texto diz, não poderoso, porém constrói suas casas na rocha. Eu descobri na minha vida, ao longo da minha caminhada, que nos meus momentos de maiores dificuldades, e que em muitas situações que eu achava que eu não ia conseguir, eu encontrava refúgio nos braços do Senhor. Ele, Deus, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o socorro presente na hora da angústia. E a Bíblia diz que um homem que edificou a sua casa na rocha, vieram as tempestades, vieram as dificuldades, porém a sua casa não tombou. Edifique a sua casa na rocha, faça como os coelhos, encontre refúgio em Deus. Israel, ele é um grande exemplo de fazer mais com menos. Israel vive no meio de nações hostis, tendo que sobreviver com poucos recursos naturais, encravado no entremeio de montanhas, no meio de desertos. No entanto, lá nesse ambiente, esse local inóspito, que foi desenvolvida uma técnica revolucionária de irrigação. Uma técnica tão maravilhosa que literalmente mudou a cara da região. O deserto floresceu. O deserto floresceu. É tão boa essa técnica que é copiada por outros lugares, por outros países, inclusive aqui no Nordeste. Tem lugar produzindo uvas, tem lugar produzindo caquis, maçãs, porque estão usando essa técnica que foi usada lá em Israel. Aprenda a fazer mais com menos. A segunda lição que aprendemos com os coelhos: cultive seu lugar de refúgio. Tenha um lugar de refúgio, de descanso, onde você refaz as suas forças, principalmente se tiver sido quando você perdeu uma batalha, porque às vezes nós perdemos batalhas, nós precisamos nos levantar, recomeçar, fazer de novo. Geralmente, os melhores lugares onde encontramos refúgios é nos braços das pessoas que nos amam. E ninguém nos ama mais do que Deus. Encontre refúgio em Deus. Aleluia. Que possamos aprender com os coelhos. Terceiro animalzinho do texto que nos ensina são os gafanhotos. A palavra de Deus diz que os gafanhotos não têm rei, no entanto, andam em bando. Não ter rei, em tese, pode significar várias coisas. Entre elas,
sem regras, sem limites, sem limitações, mas também sem proteção, sem apoio, sem nome por trás, enfim, sozinho, como se fosse um lutador solitário. E o que podemos aprender com os gafanhotos? Primeiro, posso não ter rei. Por isso, mas isso não quer dizer que eu não devo seguir regras. E posso fazer minhas próprias regras, ter minha própria disciplina. Tenha disciplina. Tenha regras na sua vida. Aprenda com os gafanhotos. Segunda coisa que aprendemos com os gafanhotos. Se não tem quem me defenda, se eu não tenho um líder que me defenda, que lute por mim, preciso descobrir formas de evitar encrencas e saber me defender em caso de necessidade. Ou em caso, ou se for preciso, né? Ser cauteloso, precavido. É o que nós aprendemos com os gafanhotos. E terceiro, nós aprendemos com os gafanhotos a lição de ouro que esse pequeno animal, esse inseto, nos ensina. É saber que estando sozinho, eu sou muito vulnerável. E a melhor forma de superar esse obstáculo é trabalhar em equipe. Saiba ser companheiro. Descubra as grandes vantagens de trabalhar em equipe. Juntos podemos ir mais longe e fazer mais do que se fizermos isoladamente. Então aprenda com o gafanhoto a andar junto. Não se afaste do rebanho, não se afaste do povo do Senhor, não se afaste da igreja, não se afaste, porque mesmo não tendo rei, os gafanhotos andam em bandos, assim uns protegem os outros. E o último animalzinho desse texto é a lagartixa. Versículo 28 diz: a lagartixa que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. A lagartixa, ou jeco, talvez na sua tradução tenha jeco, é um bichinho frágil, assim como os demais. E essa característica de se poder pegá-lo com as mãos pode denotar muitas coisas, entre elas a inércia ou a incapacidade de movimentação, ou falta de dinamismo, quem sabe. Os répteis, por natureza, eles têm sangue frio e necessitam se aquecer ao sol. Talvez por isso se diga que podem ser pegos com a mão. E o que podemos aprender com esse simpático bichinho? Se temos problemas de inércia, dificuldades de reação, a saída é fazer um pré-aquecimento antes. Se aqueça embaixo do sol da justiça. Busque abrigo debaixo do sol da justiça. Use a sua fraqueza a seu favor. Se te acharem fraco, não saia esbravejando por aí contando suas qualidades para ninguém, seus pontos fortes, pois isso pode alertar seus oponentes. Então descanse em Deus e use isso ao seu favor. Terceira coisa que aprendemos com a lagartixa: não nutra complexo de inferioridade. Você não é inferior a ninguém. Deus lhe criou, lhe capacitou e lhe preparou para ser um vencedor. Você não é inferior a ninguém. A lagartixa, ela tem problemas na horizontal. Na horizontal você apanha ela facilmente com as mãos. Mas na vertical, ela é imbatível. Ela sobe nas paredes e não tem quem pegue. Aprenda com a formiga, com a lagartixa. Mas o maior exemplo que a lagartixa nos ensina é a humildade. Ela se pega com as mãos, mas o seu comportamento a leva aos palácios dos reis. Ela se pega com a mão, mas o seu comportamento humilde a leva à presença dos grandes, até os palácios dos reis, como diz o texto. Seja humilde, pois os humildes serão exaltados. Aleluia! Às vezes nos sentimos inertes, incapazes, sem condições de chegar aos nossos objetivos.
Mas se nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, nós seremos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Se fortaleça em Deus, se revista de toda a armadura de Deus. Aprenda com esses pequenos seres, com esses 4 seres. Aprenda com a formiga, com a diligência, com a sabedoria, com esforço, com planejamento. Aprenda com os coelhos, aprenda com o gafanhoto a andar junto, a não ficar sozinho, a não se tornar vulnerável. E aprenda com a lagartixa a ser humilde, e Deus lhe levará aos palácios dos reis, aos lugares altos. Deus abençoe sua vida. Espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração, porque você não está na frente desse celular, dessa TV, desse canal do YouTube por acaso. Deus quer te ensinar algo através dessa palavra. Aprenda com Deus e você será mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua família, Deus abençoe e continue conduzindo a nossa nação. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.